Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade aqui ao estudo da interpretação constitucional. Vamos dar início na segunda videoaula. E nós começamos na aula passada a falar sobre alguns temas importantes sobre a interpretação constitucional. Então, assim, a diferença terminológica entre hermenêutica, interpretação e aplicação. Falamos sobre a diferença também entre texto e norma, né? E as consequências importantes que advinham dessa distinção. Falamos também sobre alguns conceitos importantes vinculados às teorias interpretativistas e não interpretativistas sobre a aplicação da Constituição, em especial, né, no nosso foco, quando a gente falou sobre essas duas correntes, foi a respeito de qual é a atribuição que nós damos ao intérprete, né, especialmente ao julgador. Não só o julgador, os tribunais não são os únicos intérpretes da Constituição, do direito, mas são os principais, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo. Mas qual é o papel que a gente atribui a eles, né? Quer dizer, até que ponto eles, de acordo com essas duas visões interpretativistas e não interpretativistas, ou procedimentalistas e substancialistas, qual é o papel reservado ao intérprete? Até que ponto eles estão vinculados ao texto da Constituição? Até que ponto eles teriam uma margem um pouco maior de análise, de manobra, né? Falamos até um pouquinho na aula passada também sobre uma espécie de uma evolução histórica a respeito da forma de se interpretar a Constituição, etc. Enfim, e fechamos com a ideia da argumentação, da racionalidade, a razoabilidade da argumentação jurídica, das motivações para se chegar a uma decisão, enquanto isso deve ser controlável, né? Racionalmente controlável na tarefa interpretativa, né? Independente de qual corrente você vai dar um pouco mais, vai valorizar mais, vai dar mais crédito, o fato é que a gente não pode ignorar que o texto da lei não resolve todos os problemas. Tá? Vamos falar até um pouquinho sobre isso nessa aula de hoje, esse vídeo de hoje, dividindo regras e princípios, né? Mas o texto da lei, isso é fundamental. O texto da lei, o texto constitucional, ele não nos dá todas as possibilidades. Até por isso eu fiz aquela divisão, a distinção entre texto e norma, exatamente porque o texto, o dispositivo contido na Constituição, ou seja, numa lei infraconstitucional, ele não nos dá todos os sentidos, todas as possibilidades, não dá resposta definitiva para aplicação em todo e qualquer caso prático. Sem dúvida alguma, necessariamente, que nós tentarmos aos dados fáticos concretos de um caso que está sob apreciação, verificar as nuances do caso, de que forma que aquela disposição pode ser aplicada àquele caso. Então, às vezes há necessidade de colocar exceções, né? Há necessidade de criar novos conteúdos que previamente não estão descritos num certo dispositivo. Demos dois exemplos, né? Na passada, falamos sobre até um exemplo de natureza penal, que é o inciso da inviolabilidade do domicílio, e como é possível tirarmos diferentes interpretações, diferentes normas de um texto apenas. Né? Por quê? Porque as circunstâncias de fato, né, o caso colocado à discussão, à apreciação de um juiz, do tribunal do STF, leva muitas vezes a interpretações distintas, fazendo com que o intérprete chegue a resultados diferentes do que era imaginado inicialmente. Isso é natural, isso é uma realidade, nós temos que nos acostumar, e nós temos que, mais do que nos acostumar, trabalhar com ela, compreender e dogmaticamente estruturar essa realidade. E a interpretação constitucional, ela nos chama a trabalhar dessa forma. Então, assim, dando continuidade, então, tudo isso foi o conteúdo da nossa primeira aula, né? Esse primeiro vídeo, vamos colocar assim. Sim, dando continuidade, pessoal, ao que a gente falou no primeiro vídeo aqui, eu pretendo nesse segundo vídeo aqui, no vídeo não será um vídeo muito longo, mas eu pretendo nesse segundo vídeo falar sobre a diferença de estrutura entre dois tipos de normas e dispositivos previstos na Constituição, que são dois conteúdos, dois conceitos que de uma certa forma você já conhece, a gente vem falando sobre eles na aula, o caso prático que nós falamos também, nós trabalhamos, na verdade, sobre o dia de reunião e manifestação. Eu vi que muito trabalho de vocês, alguns alunos trabalharam, alguns grupos trabalharam com essa diferenciação, mas é que há a diferença entre regras e princípios. Então, a Constituição ela é um documento, como a gente falou, principiológico, né? Temos a teoria principiológica, o judiciarista defendida, entre outros, pelo Luiz Roberto Barroso, atual ministro do Supremo Tribunal Federal, que ele vai alegar que a Constituição é um documento aberto, um documento que ele catalogou e positivou uma série de princípios constitucionais,
cuja estrutura é extremamente aberta. Tá? É verdade que a Constituição não é dotada apenas de princípios, também de regras, mas o fato é que ela é recheada de princípios. Tá? Isso vai trazer uma consequência bastante relevante para a gente, que é trabalhar a forma de aplicação dessas disposições. Né? Então, veja, então as constituições, elas detêm, né, a estrutura das normas jurídicas, ela pode ser classificadas como regras ou como princípios. Tá? É, Historicamente, a gente fala sobre a natureza dos princípios no direito é algo que não é de hoje, é algo que remonta já a discussões históricas que tange qual que é a natureza dos princípios no direito, especialmente quando a gente fala sobre os princípios gerais de direito, aqueles que nós aprendemos lá quando a gente fala sobre a introdução ao estudo do direito ou a introdução ao direito civil. Os alunos aprendem sobre os princípios gerais de direito e qual é a função dos princípios gerais, a função da analogia, né? Na solução de lacunas. A Lindbe, no artigo 4 da Lindbe, ela fala sobre que o juiz deve, na ausência de uma norma expressa, usar os princípios gerais de direito como uma forma de solucionar conflito, enfim. Então, assim, falar sobre princípios gerais, princípios gerais de direito não é algo novo, é algo que, na verdade, já vem há muito tempo, uma discussão antiga, passa de séculos. Mas o fato é que quando a gente fala atualmente em princípios constitucionais, a dimensão que nós estamos trabalhando é diferente. Tá? A própria, assim, a leitura que se faz hoje sobre quais são os princípios gerais de direito, do direito, e quais as funções desses princípios gerais, ela é hoje uma leitura completamente diferente do que se fazia há 10, 20 anos atrás, completamente diferente. Por quê? Porque, assim, estudos internacionais, de autores internacionais, que estudos esses ganharam bastante dimensão no Brasil, final dos anos 80, início dos anos 90, não só no Brasil, no mundo todo, de autores, um autor americano bastante famoso, que é o Ronald Dworkin, você deve ter ouvido falar já sobre ele, o Robert Alexi, que é um autor alemão, mas, entre outros, mas principalmente esses dois autores, os estudos a respeito da natureza das normas jurídicas, sobre a função dos princípios no direito, e especialmente no direito constitucional, vão fazendo com que haja uma releitura sobre os princípios gerais de direito, sobre quais são os princípios e sobre qual é a função deles. Né? O próprio artigo 4º da Lindbe, ele deve ser relido, ser reinterpretado. Os princípios gerais de direito, eles não são a última etapa de aplicação do direito que o juiz deve fazer, ele não deve aplicar primeiro a costumes, analogia, muito pelo contrário, hoje se entende que os princípios são a primeira categoria a ser interpretada, a ser considerada, melhor dizendo, pelo juiz, sua tarefa de interpretação para suprir lacunas, deficiências da norma. Então, aquilo que a gente aprendeu em ED, a forma de se interpretar o artigo 4º da Lindbe já passa de uma reformulação, né? Então, assim, o fato é que as normas jurídicas, né, as normas constitucionais, elas acabam ganhando a dimensão de uma dimensão diferenciada, e aqui a gente não pode ignorar um fato importante, que olhando para a Constituição, nós vamos encontrar dois tipos de normas, né? Que são as regras e os princípios. O que seriam, né, regras e princípios? Né? Pela teoria moderna, que tenta trabalhar essa distinção do Dworkin, do Alexi, nós temos assim, basicamente 3 critérios para a gente diferenciar regras e princípios. Então, veja, só para a gente deixar claro uma informação, sempre que eu olho para a Constituição, tá, e leio os seus dispositivos, interpreto os seus dispositivos, ou mesmo quando falo sobre as normas, o resultado final do processo interpretativo, mas quando eu olho para a Constituição, leio os seus textos, assim, não dá para fugir da realidade de que há dois tipos ali de regras, ou melhor, 2 tipos de enunciados na Constituição. Nós podemos classificá-los entre regras ou princípios. E a diferenciação entre eles ela é importante com base em 3 critérios. Seu critério quanto ao conteúdo, então, qual a diferenciação entre regras e princípios? Eu vou usar um critério do conteúdo deles, qual é o conteúdo específico da regra, qual é o conteúdo específico de um princípio para diferenciá-los. Outro critério que eu vou usar é quanto à estrutura normativa, então a regra tem uma estrutura normativa específica, os princípios têm uma outra estrutura normativa. E talvez o critério, talvez não, o critério mais importante para diferenciar as regras dos princípios constitucionais
que é o modo de aplicação de cada um deles. As regras elas têm um modo de aplicação específico e os princípios têm um outro modo de aplicação específico. E esse critério do modo de aplicação é o principal critério para eu diferenciar esses dois modelos que nós temos na Constituição. São as regras e os princípios, né? Então, falando sobre a respeito do conteúdo das regras, do conteúdo dos princípios. Então, as regras, pessoal, elas são comandos objetivos. Então, eu olho para a Constituição e consigo encontrar regras na Constituição quando eu consigo verificar na Constituição certos comandos objetivos que prescrevem um comportamento específico, né? Que prescrevem uma permissão dada aos destinatários de maneira bastante assim, categórica, bastante específica, eles prevêem um comportamento, prevêem uma consequência para aquilo, para aquele comportamento, né? Por exemplo, quando a Constituição fala, no artigo 14, que a idade mínima para se candidatar ao cargo de presidente da República é ter 35 anos de idade. Isso é uma regra. Uma regra por quê? Porque ela prescreve um comportamento específico. Que comportamento é esse? A necessidade de ter 35 anos de idade para se candidatar ao cargo de presidente da República. Tá? Quando a própria Constituição ela fala, olha, o acesso, isso deve receber no artigo 37 da Constituição, inciso 1º, o acesso aos cargos públicos se faz mediante concurso público. Isso é uma regra. Quer dizer, então, ela prevê um comportamento e uma consequência daquilo. Qual é o comportamento? Prestar concurso público. Qual é a consequência? Acessar, tomar posse num cargo público. Tudo bem? A Constituição também fala no artigo 40, lá num dos incisos do artigo 40 da Constituição, ela vai falar: o servidor público se aposenta compulsoriamente ao atingir 70 anos. Então, veja, todos esses são regras que se há a previsão de um comportamento, esse comportamento é um fato a ser seguido, né? É uma situação a ser seguida, e esse fato, essa situação traz uma consequência inequívoca. Seja 35 anos para se candidatar ao cargo de presidente da República, seja a necessidade de passar por concurso público para acessar cargos públicos, seja atingir a idade de 70 anos para se aposentar compulsoriamente. Ela é 75 anos, tá? Para se aposentar compulsoriamente. Quanto ao conteúdo, os princípios, por sua vez, já têm um conteúdo diferente, porque os princípios eles indicam decisões políticas fundamentais tomadas pela comunidade política, né? Tomada pela sociedade. Então, veja, quando eu analiso a Constituição e vejo alguns dispositivos, né? Alguns enunciados, cuja estrutura é diferente, o conteúdo dele é diferente, não estabelece um comportamento e uma consequência, como os exemplos que eu dei, mas trazem uma visão diferente, um conteúdo, né, diferente. Por exemplo, quando o artigo 1º da nossa Constituição vai dizer que o Brasil ele é uma república federativa, ou um Estado democrático de direito. Então, o próprio artigo 1º já estabelece que o Brasil é uma república, nosso modelo de Estado, que o modelo de organização do Estado brasileiro é um modelo de organização federativo, no Brasil é uma república e é uma federação, quando o regime político democrático, então o Brasil é uma república, o Brasil ele é uma federação e o Brasil ele é uma democracia, o regime político brasileiro é um regime democrático, os poderes estão organizados de maneira democrática. Então, todas essas são decisões políticas fundamentais tomadas pelo povo brasileiro em um momento específico, na época de elaborar a Constituição. Você veja, o conteúdo, qualquer pessoa que tem tem um pouco mais atento, consegue perceber que o conteúdo dessas disposições são diferentes das regras. Tá? Os princípios, por outro lado, também, eles têm como conteúdo estabelecer um estado ideal de coisas a ser atingido, né? Tem como objetivo estabelecer um novo patamar civilizatório. Então, por exemplo, a nossa Constituição ela vai estabelecer, no artigo 1º, inciso 3º, o princípio da dignidade da pessoa humana como um princípio fundamental que deve ser buscado pelo Estado brasileiro, promovido e garantido pelo Estado brasileiro. No artigo 3º da nossa Constituição, temos alguns princípios explícitos ali, como, por exemplo, a obrigação do Estado brasileiro em reduzir as desigualdades econômicas e sociais, garantir o pleno emprego, no artigo 170, por outro lado.
a justiça social como um valor importante que o Estado brasileiro deve atingir. Então, veja, os princípios, por sua vez, também, além de representarem algumas decisões políticas fundamentais, eles estabelecem objetivos, metas a serem atingidas, um estado ideal de coisas, como diz o professor Humberto Ávila, lá do Sul, que é um estado ideal de coisas a ser atingido. Tá? Então, assim, o conteúdo de regras e princípios eles são diferentes e estão na Constituição e nós podemos analisar, basta uma leitura atenta da Constituição, a gente consegue mais ou menos identificar esses conteúdos distintos. Regras e princípios também se diferenciam pelo segundo critério, pela estrutura normativa de cada um deles. Na verdade, se confundem um pouco a ideia de conteúdo. As regras são normas predominantemente descritivas. Como eu falei há pouco, ela descreve um comportamento a seguir. Então, qual que é a ideia? Que como as regras elas descrevem um comportamento a seguir, então elas não se limitam a falar, olha, o Estado deve garantir a dignidade humana, o Estado deve promover a justiça social e garantir o pleno emprego. Então, tudo bem, mas isso não é um comportamento, isso não traz um comportamento descritivo, não prescreve qual a linha, qual é o caminho a ser seguido e qual é a consequência de se seguir ou não seguir aquele caminho. As regras, elas descrevem, sim, essa é uma estrutura diferente desses exemplos. Elas estabelecem comportamento a ser seguido e elas vão trazer como consequência uma pouca margem, pessoal, de interpretação para o aplicador do direito, para os juízes e tribunais. Exatamente que elas vão prescrever uma regra a ser seguida, ou melhor, um comportamento a ser seguido, é que as regras vão deixar essa pouca margem de apreciação para o julgador. Tá? Os princípios, como eles apontam para estados ideais de coisa a um patamar superior, normalmente civilizatório, a ser atingido, eles não descrevem nenhum comportamento específico. Os exemplos que nós demos, tanto as regras, a idade mínima para se aposentar, para concorrer ao cargo de presidente da República, acesso ao cargo público meio de concurso, já descreve um comportamento. Né? Quer acessar cargo público? Deve prestar concurso público. Quer candidatar-se ao cargo de presidente da República, por exemplo, deve-se necessariamente ter, no mínimo, uma das condições, 35 anos de idade. Então, aqui para o intérprete, nesses casos, não deixa muita margem de dúvida. Né? Podemos falar a respeito da ideia da regra da irretroatividade da lei penal. A lei penal não retroage, uma lei, de uma forma geral, não retroage. Tem uma exceção, só para beneficiar o réu, mas não retroage. Então, são regras específicas, cuja interpretação não demandam, claro que sempre demanda uma discussão, mas não demanda uma discussão de forma tão significativa, tão ampla. Os princípios não, os princípios, como eles não trazem um caminho específico a ser alcançado, os princípios na Constituição não vão dizer como que eu chego, atinjo a dignidade da pessoa humana, não vão dizer de maneira inequívoca qual é o caminho perseguido a atingir a redução das desigualdades econômicas e sociais, como eu faço para garantir uma política de emprego, como que eu promovo o direito à saúde a todos de maneira inequívoca, como a Constituição ela fala isso sem determinar um conteúdo específico, um caminho específico a ser seguido, acaba naturalmente, pessoal, deixando uma ampla margem de apreciação, de interpretação por parte do julgador, por parte dos tribunais. Faz parte da estrutura dos princípios trabalharmos com essa lógica. Tá? Então faz parte, trabalhamos com essa lógica. E o terceiro critério que nós podemos falar, critério distintivo entre regras e princípios, que é o mais importante, que é o modo de aplicação. As regras e o modo de aplicação dos princípios, eles são aplicados, essas duas disposições normativas são aplicadas de maneira diferente. Então veja, as regras, elas são aplicadas exatamente porque elas determinam o comportamento a ser seguido, elas determinam um modo de agir específico, trabalham com a ideia de comportamento claro e uma consequência a ele. As regras e o Dworkin, Honus Dworkin, ele usa essa expressão. As regras são aplicadas no chamado modelo tudo ou nada. O que ele quer dizer com isso? É que as regras, né, como elas determinam um comportamento a ser seguido específico, como elas determinam um comando definitivo a ser seguido, uma vez verificada
a hipótese que a regra prevê, a regra deve ser aplicada sem nenhum tipo de discussão. É por isso que ela deixa uma pouca margem de interpretação, como a gente chamou até na aula passada, de discricionariedade por parte do aplicador, do julgador. Uma vez verificada a hipótese que contém a regra, deve ser aplicada. Então, uma regra que contém o limite de velocidade. Exemplo, nós demos na aula passada. Verificou-se que o motorista ultrapassou o limite de velocidade, a regra deve ser aplicada. A sanção deve ser aplicada, que é a imposição da penalidade de multa para isso. Verificou-se uma casa noturna está fazendo barulho, ruído acima do limite estabelecido por uma regra, mais de 80 decibéis, verificou-se que o ruído emitido por uma casa noturna, um bar, restaurante, ultrapassou o limite de 80 decibéis, a penalidade deve ser aplicada, advertência, multa, fechamento do estabelecimento, enfim. Então, a regra ela não dá muita margem para interpretação. Um pouco de interpretação, evidentemente, sempre vai haver, mas não deixa margem de interpretação. Verificou-se a premissa que está prevista na regra, consequência, aplica-se a regra ao caso prático, resolve a situação de maneira a aplicar a sanção ou o prêmio, em alguns casos mais raros, a sanção estabelecida na regra. Então, as regras são aplicadas de maneira tudo ou nada. Ou aplica a regra, se for estabelecida, se verificou-se que a hipótese que ela previa aconteceu, ou se não aconteceu, não aplica a regra. Tá? Então, e o Alexis vai analisar, né, que as regras, esse conflito entre regras, já que as regras devem ser aplicadas da maneira tudo ou nada, já que as regras devem ser aplicadas, uma vez verificada a sua hipótese de incidência, ela deve ser aplicada na visão do Working. O Alexis, ele vai dizer o seguinte, olha, já que realmente as regras devem ser aplicadas de maneira tudo ou nada, já que as regras elas previam um comportamento descritivo, uma vez ocorrendo esse comportamento, sua sanção a ser aplicada, o fato é que as regras, apenas uma hipótese excepcional, elas não serão aplicadas. Que hipótese excepcional é essa, vão dizer o Alexis? Quando uma outra regra a revoga essa regra anterior. Ou, na hipótese de uma outra regra, estabelecer uma exceção a essa primeira regra. Então, veja, um exemplo clássico também, que é o exemplo da proibição da entrada de animais no parque municipal, que, aliás, é uma regra daqui de São José dos Campos, a lei municipal proíbe, pelo menos era até algum tempo atrás, proibição de animais, entrada de animais em parques municipais. Então, a regra é essa, é proibida a entrada de animais em parques municipais. Tá? Qual é a consequência? O cidadão, o cidadão, eles são impedidos de entrar no parque com o animal. Aí, qual é a pergunta que fica? Então, todo e qualquer animal está proibido de fato de entrar no parque? E, aparentemente, pela regra que prevê um comportamento bem específico, descritivo, uma proibição de um comportamento, que é entrar com o animal no parque. Aparentemente a regra contém todos os elementos. Uma vez um cidadão está entrando, se eu estou indo comer um cachorro e vou entrar no Parque Vicente Aranha, parque da cidade, o segurança, ali, o guarda civil municipal, o segurança, quem estiver fazendo segurança, o porteiro vai proibir a minha entrada, vai aplicar a regra de maneira inequívoca. Então a questão que fica é o seguinte, e no caso de um deficiente visual? Que está com o seu cão guia, né? Ele será impedido de entrar no parque porque ele está com o seu cão guia? Será que essa regra da proibição de entrada de animais no parque aplica-se a um deficiente visual ou uma deficiente visual que está com o seu cão guia? E parece que através de uma outra ideia, de uma outra regra fundamental, que é a garantia dos direitos à personalidade dos portadores de deficiência, das pessoas com deficiência, me parece que nesse caso há estabelecimento de uma regra de excepcional. Que regra excepcional? A regra vai excepcionar essa regra, a ideia de que é proibida a entrada de animais do cão-guia, exceto, proibida a entrada de animais no parque, desculpem, exceto se for um deficiente visual com o seu cão-guia.
Então, me parece que há a possibilidade de estabelecendo regras excepcionais ou exceção a regras. Entretanto, essas próprias exceções, regras não ocorrem o tempo todo. Elas, por si só, também são excepcionais, porque o normal na aplicação das regras é que, uma vez verificando a hipótese que ela prevê, a consequência é aplicada de maneira direta. Tá? Tanto que vocês até aprendem isso em IED, caso de conflito entre duas regras que estabelecem, que estão em sentidos opostos, quais são os critérios que estabelecem para resolver esse conflito entre regras? Vocês aprendem até mesmo em ED, esses critérios cronológico, hierárquico, o cronológico e da especialidade. Aplica-se esses métodos tradicionais para tentar solucionar esse conflito entre duas regras. Às vezes apontam em sentidos diferentes. Tá? Uma vez que uma regra acaba se impondo pelo critério, seja hierárquico, seja cronológico, seja critério da especialidade, o que vai acontecer com a outra regra? Ela será retirada do ordenamento jurídico, ela vai perder validade e essa segunda regra passa a ela ter aplicabilidade, efetividade, validade sozinha. Tem casos de até de conflito entre regras, uma delas acaba perdendo a sua validade, tá? Quando muito, de maneira excepcional, repito, quando muito, de maneira excepcional, essa segunda regra vai trazer uma exceção, a primeira, como no caso dos cães, os cães guias no parque. Isso é excepcional. Tá? Via de regra, duas regras, né? De maneira geral, melhor dizendo, duas regras que colidem e que apontam para sentidos distintos. Uma delas vai perder validade, aplicamos aqueles 3 critérios que nós aprendemos em introdução ao estudo do direito, critério hierárquico, cronológico e da especialidade, para trabalharmos com esses conflitos entre regras. Tá? Uma delas perde validade necessariamente. Essa é a ideia que estabelece no conflito de regras. Já os princípios, como estabelecem fins ideais a serem atingidos, metas a serem atingidas, né, a serem buscadas, os princípios não estabelecem um comportamento prescritivo, tais como as regras o fazem. Os princípios são aplicados de maneira distinta, tá, pessoal? São aplicados de maneira distinta. Veja, é muito natural em constituições como a nossa, constituições compromissórias, recheadas de princípios, muitas vezes princípios antagônicos, que conflitos entre princípios existem aos montes. Nós trabalhamos com um caso prático, né, que falamos sobre liberdade de reunião e de manifestação, em que dois princípios básicos da nossa ordem constitucional estavam se digladiando, estavam colidindo naquele caso, aquela lei do Rio de Janeiro, que tentou vedar o uso de máscaras em manifestações públicas. E eu vejo que alguns grupos, uns colegas, eles estabeleceram bem essa colisão, conseguiram enxergar esses conflitos entre princípios. De um lado, nós temos a liberdade de reunião e de manifestação, né, garantida pela Constituição, pelo artigo 5º da Constituição. E, de outro lado, nós tínhamos uma postura do Estado, e essa postura veio materializada naquela lei do Estado do Rio de Janeiro, mas poderíamos imaginar aquela lei de qualquer Estado. Até no Estado de São Paulo tem uma lei parecida, podemos imaginar também uma lei federal, se fosse. Mas nós vimos, através de uma postura do Estado do Rio de Janeiro, uma lei tentando garantir o valor, o princípio da segurança pública, né? Então, a gente viu também garantido pela Constituição, seja no caput do artigo 5º, falando de segurança, seja no artigo 144 em diante, fala sobre segurança pública. Então, nós vimos esses valores se digladiando. O Estado na busca por garantir segurança pública, as pessoas, os cidadãos querendo fazer suas manifestações e ali sendo colocado ali um conflito entre esses dois princípios. Como resolver esse conflito e que no direito, quando dois princípios colidem um com o outro, nós chamamos de colisão. Como resolver essa colisão entre princípios? Um caso muito corriqueiro também é a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, sendo muitas vezes entrando em conflito com a honra, com a privacidade das pessoas, né? Especialmente até de agentes públicos. Então, de que maneira que eu trabalho com essa ideia, esse conflito entre, de um lado, o princípio da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa dos veículos de comunicação,
De outro lado, a honra, a privacidade sendo aparentemente violada por exemplo, pela publicação de uma reportagem. Então, como é que eu trabalho com esse conflito, né? Muitas vezes a exigência do meio ambiente equilibrado, no artigo 225 da Constituição, entra em choque com a ideia do desenvolvimento nacional também, que está no artigo 3º, 170, enfim. Nós temos questões, às vezes, que vão trazer esses conflitos, essas discussões entre princípios. Como é que se dá a solução dessas colisões, desses conflitos, que, repito, são diferentes das regras? Por quê? Porque os princípios não estabelecem uma conduta inequívoca a ser seguida, como o caso do exemplo do parque, da proibição de cachorro em parque, ou no caso da idade mínima para você concorrer ao cargo de presidente da República. Os princípios não estabelecem um comportamento a ser seguido. Como é que se dá essa solução? A solução, pessoal, vai ser assim, vai passar necessariamente pela aferição, pela análise dos dados fáticos, dos dados contidos no caso concreto. De que maneira? A solução desse conflito se dá na dimensão do peso. Então, cada princípio, no nosso caso prático, nós trabalhamos o princípio do direito de reunião e de manifestação e o princípio da garantia da ordem e da segurança pública. Os princípios estavam se debatendo, se digladiando naquele caso prático, eles vão trabalhar na dimensão de peso. Por que dimensão do peso? Como falei há pouco das regras, as regras que se colidem, nós usamos aqueles critérios, 3 critérios clássicos, o critério hierárquico, cronológico e especialidade, para que, no caso de conflito entre regras que estabelecem sentidos opostos, uma das regras vai prevalecer e a outra vai perder validade. E uma regra permanece em casos bem excepcionais, tá? Que nós não vamos entrar aqui, eu mencionei, mas não vamos entrar em discussão, mas em casos bem excepcionais, há estabelecimento de uma exceção, caso do cão-guia, mas bem excepcional. A regra, ou o que acontece normalmente, melhor dizendo, é que uma dessas regras perde validade. No caso dos princípios, a colisão entre princípios que apontam para sentidos opostos, a consequência não é a perda de validade de um deles. Então, no nosso caso prático, nós tínhamos a liberdade de reunião, de manifestação de um lado, e de outro, o direito à ordem, o princípio, né, da garantia da ordem e da segurança pública. Então, veja, eu até no trabalho vi que vários grupos chegaram a resultados opostos. Eu não fiz uma análise quantitativa, mas dá para dizer que a metade disse que o uso de máscaras deveria ser de fato punido e a segurança pública deveria se impor naquela hipótese. Praticamente a metade dos grupos das duas turmas se posicionaram em sentido diverso, dizendo que aquela lei era inconstitucional, que a lei violava o direito fundamental dos manifestantes. Então, você veja, vocês mesmos acabaram se dividindo a respeito de qual princípio deveria prevalecer, mas a questão é, independente do princípio que prevalece, tá? Se nós entendemos que o direito de manifestação ele prevalece, então a lei do Rio de Janeiro deveria ser tida como inconstitucional, porque tenta promover a ideia de ordem e segurança pública. Então, deve prevalecer o princípio da livre manifestação do pensamento, de reunião, a liberdade pública, perfeito. O que vai acontecer com o princípio que pretende promover a segurança pública? Ele vai simplesmente ser declarado, a segurança pública vai perder validade? Ela vai ser declarada nula, o princípio da segurança pública, como nós fazemos com a regra? Não. Imagina no conflito entre a liberdade de imprensa e o direito à privacidade, a honra do cidadão. Então, a matéria jornalística sai publicada a respeito de uma eventual operação policial, e estabelece que o sujeito ele pode ser investigado por corrupção. Então, a privacidade, a honra daquela pessoa está sendo investigada, cuja matéria foi publicada, está sendo violada. Então, imagina um embate entre liberdade de expressão, ou liberdade de imprensa, no caso, veículo de comunicação, e a privacidade, né? A honra de uma pessoa. No caso de embate como esse, vamos dizer que o Poder Judiciário entenda que a privacidade deve permanecer. O que nós fazemos com o princípio da liberdade de expressão e de imprensa? Ele perde validade? Ele tem que ser riscado da Constituição? É claro que não. O oposto, se nesse caso, a liberdade de imprensa, expressão deve prevalecer. O que fazemos com todos os direitos da privacidade, vida privada, honra, imagem? O que nós fazemos? Risca da Constituição? Esse princípio perde validade? Claro que não. Essa perda de validade ela acontece apenas no conflito entre regras, cuja aplicação daqueles 3 critérios que nós conhecemos se faz para
solucionar esse conflito. No caso dos princípios, isso não acontece. Por quê? Porque os princípios eles têm uma dimensão de peso. Tá? Então, eles devem ser, caso de conflitos, de colisão entre princípios, deve haver um sopesamento, uma análise de qual é o peso que cada princípio tem para a solução daquele caso em específico. Tá? Então, você veja, dá a necessidade de fazer um sopesamento, uma ponderação entre princípios colidentes para se chegar à conclusão de qual princípio é mais relevante naquela hipótese específica para solucionar aquela colisão, aquele problema específico. Isso não resulta na perda da validade do outro princípio que foi diminuído, que perdeu intensidade. Isso não se aplica. Tá? Por quê? Porque na visão do Alexis, do Robert Alexis, do alemão, ele vai dizer o seguinte, que os princípios, eles são, na verdade, presta atenção nessa expressão, os princípios são mandados, com D, mandados de otimização. O que o Alex quer dizer? Os princípios, eles são aplicados na medida das suas possibilidades, num caso concreto, quando nós estabelecemos conflitos entre dois princípios. Tá? Então, os princípios eles têm a pretensão de serem aplicados na maior medida possível diante de um caso concreto. Sendo que, dependendo das circunstâncias fáticas, das circunstâncias jurídicas daquele caso concreto, um dos princípios pode prevalecer em relação ao outro. Agora, no outro caso, numa outra discussão em que esses princípios voltem a colidir, às vezes, aquele princípio que inicialmente venceu a disputa, no outro caso, a depender das circunstâncias específicas, ele pode ser derrotado e o outro princípio pode prevalecer. Então, os princípios, eles não disputam entre si, perdem a validade. A gente não risca da Constituição da ordem jurídica um princípio que, por sua vez, não foi aplicado num caso concreto específico. O que os princípios eles almejam é serem ambos aplicados na maior medida possível. Entretanto, dependendo das circunstâncias fáticas e jurídicas de um caso, um prevalece em detrimento do outro. Mas, repito, isso é importante. Aquele que não prevalece, ele não perde validade. Ele permanece válido dentro da ordem jurídica. Tá? Então, assim, essas são basicamente, pessoal, as diferenças entre regras e princípios. Só para a gente fechar aqui, as regras e os princípios, eles têm funções diferentes na ordem jurídica, tá? Então, as regras, elas promovem o valor da segurança jurídica. Então, quanto mais regras tiver um ordenamento jurídico, uma constituição, uma determinada lei infraconstitucional, as regras elas têm como objetivo promover a segurança jurídica. Como elas estabelecem comportamentos inequívocos, sanções específicas, elas deixam pouca margem de interpretação para o julgador, né, para o intérprete. Qual é a grande ideia das regras? Promover segurança. Então, quanto mais regras tivermos, mais perto da segurança jurídica nós estamos. Por quê? Porque é mais fácil prever qual é o comportamento das pessoas. É mais fácil prevermos qual é o comportamento do poder judiciário. O papel do intérprete vai ser um papel pouco criativo, ele vai ter que aplicar as regras de maneira quase que mecânica. Então, as regras têm esse objetivo, trazer segurança, trazer previsibilidade. Então, não é a regra jurídica, ou a norma jurídica, mas dizendo ordenamento jurídico, mas objetivo, mais claro, mais transparente, mais seguro. Os princípios, por sua vez, promovem a ideia de justiça. Eles abrem a ordem jurídica para a incorporação de valores. Por quê? Porque os princípios não estabelecem uma regra, um comportamento, melhor dizendo, um comportamento a ser seguido, não estabelecem uma sanção clara e inequívoca a ser aplicada. Não se sabe muito bem em quais circunstâncias um princípio prevalece, em quais circunstâncias outro princípio prevalece. Um exemplo, o caso da liberdade de imprensa, de novo, contra o direito à honra ou à imagem. É possível um canal de televisão, um jornal, fazer uma reportagem a respeito de uma operação policial que está ocorrendo para apurar fraude de licitação, mau uso do dinheiro público, por exemplo, para a compra de aparelhos respiratórios por conta da pandemia, e pode o canal de televisão mencionar, o jornal mencionar, que o determinado secretário de saúde, ou governador de um estado, ou um prefeito, está sendo investigado? Isso é proibido ou não? Isso ofende a imagem do secretário de saúde?
do ministro da Saúde, de um agente público, do governador, do prefeito, do presidente, isso ofende a imagem. Pode, ou essa matéria jornalística tem que ser censurada, ela não pode ser publicada, porque o valor o princípio que eu vou garantir é o princípio da privacidade, da honra da imagem. Tá? Ambos, liberdade de imprensa, privacidade, ambos vêm escritos no artigo 5º, nos incisos do artigo 5º da Constituição também. Qual vai prevalecer? Se estamos falando sobre autoridades públicas, até mesmo o STF já tem essa posição, se estamos falando de autoridades públicas, o direito à privacidade, à honra, à imagem, ele fica diminuído em prol da liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Agora, se do outro lado, lá de cá, não temos agentes públicos, temos uma pessoa privada, uma pessoa comum, como eu, como você, até que ponto nós temos que suportar, né, que um canal de televisão, que um veículo tradicional de imprensa faça uma reportagem a nosso respeito, citando nosso nome, a nossa imagem, colocando nossa foto, sendo que muitas vezes não há nenhum tipo de averiguação prévia, e sendo que nós não temos um cargo público em si, nossa imagem, a nossa privacidade, a nossa honra acaba sendo violada. O STF também tem julgados nesse sentido, dizendo, olha, se estamos falando de pessoas anônimas, não são agentes públicos, não estão em cargos públicos, não tem que, assim, obrigatoriamente prestar conta à sociedade sobre o que fazem, há que ter aqui uma prevalência maior do direito à privacidade dessas pessoas. Matérias jornalísticas não podem veicular nome e imagem dessas pessoas, porque são anônimos, são pessoas comuns, não são agentes públicos. Então, a depender do caso, um princípio vai prevalecer sobre o outro, como nós falamos, a depender do caso. E os princípios, portanto, eles acabam, como não tendo, assim, nós não sabemos muito bem qual vai ser a postura do Poder Judiciário, em um caso um prevalece, em um caso o outro prevalece, os princípios trazem um pouco mais de incerteza, de indeterminação. Entretanto, os princípios eles vão trazer uma margem de mais criativa, de maior participação, de maior protagonismo do Poder Judiciário, isso é natural, mas os princípios vão também abrir ao ordenamento jurídico a ideia de justiça, vão permitir que a ordem jurídica, que o ordenamento jurídico, a Constituição, por outro lado, não se torne obsoleta com o passar do tempo. Como as regras elas fecham o ordenamento jurídico, elas prescrevem comportamentos muito retos, muito certinhos, certos comportamentos, certas consequências, a chance de que uma Constituição recheada de regras, que dê predominância a regras, seja uma Constituição que vai ter dificuldade para se amoldar ao desenvolvimento tecnológico, social, econômico, científico. Ao passo que, por outro lado, uma Constituição recheada de princípios vai trazer uma adaptabilidade um pouco maior com desenvolvimentos sociais, econômicos, tecnológicos, e intérpretes vão ter uma liberdade maior para interpretar novas questões que vão surgindo, novos problemas que vão surgindo, mas, por outro lado, elas trazem mais imprevisibilidade, insegurança, porque não se sabe muito bem qual é o papel a ser desempenhado pelos tribunais, pelos intérpretes. Não se sabe muito bem qual é o papel ou qual é a conduta que os particulares devem ter frente a esses princípios. Então, veja, traz mais insegurança. Então, qual é a saída aqui? Tentar conjugar de maneira equilibrada uma ordem constitucional em que, para certas questões, ela estabeleça regras, estabeleça certas decisões mais claras, mais transparentes, exija do Poder Judiciário certas posturas previsíveis e comportamentos cidadãos também mais previsíveis, e outras questões é natural que se deixe um pouco mais em aberto, que dê um pouco mais de liberdade interpretativa para os juízes e tribunais, que algumas questões, alguns aspectos da Constituição sejam de fato trabalhados como se fossem, são princípios mesmo, mas trabalhar com a ideia de equilíbrio entre regras e princípios, trabalhar com a ideia de previsibilidade, que incita as regras, com a ideia de abertura para o futuro, de maior assim, abertura para o senso de justiça, típico dos princípios constitucionais. Então, a ideia aqui é trabalhar com um balanceamento, com um equilíbrio entre essas duas vertentes, as regras e os princípios. Tudo bem? Então, o que a gente tinha para hoje aqui, para essa aula, era isso. As questões elas são um pouquinho complexas, muitas delas, mas a gente tenta aqui depois trabalhar lá na aula ao vivo, tirar algumas dúvidas que surgirem, tá bom?